E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula, continuação, né? Só que agora sobre os aspectos culturais. Então, só retomando, vocês viram que no século XVIII começa o ciclo da mineração no Brasil. Isso atrai muita população para a região do Brasil Central, Minas Gerais. A coroa envia superintendentes, guarda-mores, para cobrarem os impostos e fiscalizarem o ouro brasileiro. Num segundo momento, vocês viram mais ou menos a divisão da sociedade brasileira, né? Nos aspectos da elite, da escravidão. Vocês viram a inserção da classe média e vocês viram também que existia uma possibilidade de ascensão ou queda social nesse Brasil minerador, diferente do primeiro momento lá do período do açúcar. Tá. Visto aspectos gerais e vistos aspectos sociais, vamos falar do funcionamento da cultura nesse local todo, né? Com essas pessoas que estavam nesse ambiente. Então vamos lá. Eu dividi aqui, primeiramente, na parte da elite, dos aspectos culturais para a elite, e dos aspectos culturais para os escravos, né? Depois eu comento sobre irmandades, sobre a escultura e sobre o barroco. Mas vamos por partes aqui. Depois, lá no fim, eu mostro umas imagens para a gente enxergar isso que está sendo mostrado aqui. Os mais ricos, então, eles acabavam por aprender outras línguas e escrever poesias, trabalhar com traduções. Eles se reuniam em saraus. Um sarau é uma reunião de pessoas, claro, que estão interessadas em demonstrar aspectos artísticos da sua própria pessoa. Então, normalmente as pessoas montam saraus, até hoje isso existe, né? Elas montam saraus para mostrar um desenho, para mostrar uma pintura, uma escultura, para ler poesia, para tocar músicas e mostrar as letras, tá? Uma reunião artística, né? Normalmente de um pequeno grupo de pessoas conhecidas entre si, principalmente naquela época, né? Eles tinham bastante contato com a cultura europeia e, portanto, muitas vezes eles acabavam incorporando e assimilando essas características. Lembrando que o que estava rolando no século XVIII, principalmente fim de século XVIII, em termos de ideias, de cultura filosófica, na Europa, era aquilo que vocês já estudaram, são as características do iluminismo, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Essas pessoas da elite brasileira iam estudar na Europa, né? Se formavam nas academias, nas universidades europeias, tomavam contato com essas noções de iluminismo, de liberdade, igualdade, e traziam esses aspectos para a cultura da elite mineira. Tudo bem? Frequentavam teatros também, ainda hoje é uma coisa cara, naquela época muito mais, né? Tá. Em relação aos mais pobres e aos escravos. Então, as festas deles normalmente estavam relacionadas com aspectos religiosos, né? Para tentar superar dificuldades, fazer culto aos santos, aos orixás das suas religiões originais, né? Ou no caso aqui dessa religião que veio aqui para o Brasil, que é o candomblé, né? Festas africanas com roupas, ladainhas, músicas, procissões, novenas. Novenas são 9, né? Por isso que chama novena. 9 dias se reunindo na casa das pessoas para fazer essa reunião cultural, religiosa, que acabava por divertir as pessoas, por servir como uma característica de lazer e distração cultural para essas pessoas que eram os escravos ou os mais pobres. Então, basicamente, eram esses dois lados da mesma moeda, né? Agora, falando das irmandades. Irmandades eram grupos de pessoas, de novo,
que se reuniam para fazer construções das igrejas típicas de Minas Gerais, vocês vão ver logo logo. Então eles disputavam entre eles para ver quem construía a igreja mais bonita, o templo maior, com mais esculturas, mais decorações, né? Então existia uma disputa nesse sentido. E eram as irmandades. Se você entra numa igreja típica dessa, você vai ver que a igreja praticamente ela é forrada de esculturas de ouro. O altar, a parte de trás do altar, se vocês puderem ter a possibilidade de um dia visitarem Ouro Preto, Mariana, com certeza vocês verão essas igrejas e verão as decorações feitas em ouro puro dentro dessas igrejas, né? Outro aspecto importante cultural desse período da mineração brasileira, no Brasil Central, Minas Gerais e tal, são as esculturas. E o maior nome das esculturas brasileiras do período, do século XVIII, 1700 e bolinha, era o Aleijadinho, não é? O Aleijadinho, o nome dele é Antônio Francisco Lisboa, é o Aleijadinho. Com 30 e poucos anos, ele pega uma doença, não se sabe ao certo, os historiadores não sabem ao certo que doença é essa, mas ela era degenerativa, ele começa a ter problemas nos seus membros, mas mesmo assim ele continua esculpindo. Muitas obras acabam sendo atribuídas a ele, mas os historiadores nem sempre têm certeza de dizer se são deles de fato. A questão é, o estilo do corte, o estilo do traço é muito parecido. Na verdade, em Minas Gerais, até hoje, se você vai em Mariana, por exemplo, esculturas são feitas na madeira com o mesmo estilo do Aleijadinho. É uma cópia, né? Mas maravilhosas imagens que são feitas, né? Em madeira. E ele também esculpia em pedras, né? A gente vai ver algumas imagens aí na frente de igrejas, grandes imagens e tal. Aquilo que vocês verão nas imagens, tanto nas igrejas quanto nas esculturas, aquelas características, quando você olha e bate o olho, identifica, você fala, isso é Minas Gerais, isso é Brasil da mineração. Essas esculturas, essas igrejas, entram para um modo de enxergar a arte, que vocês vão aprender no ensino médio, que se chama barroco. Então, existem vários estilos que vocês vão estudar. Não é? O modernismo, o barroco, o parnasianismo, são coisas que vocês verão. Quando você bate o olho e fala, isso é moderno, isso é arcade, isso é barroco, isso é do parnasianismo. Quando você bate o olho nessas esculturas e nessas igrejas mineiras, você bate o olho e fala, isso é barroco brasileiro, tá bom? Existe o barroco europeu. E, aliás, o barroco brasileiro, ele sofre influência do barroco europeu, assim como todas as outras fases da arte brasileira também. Temas que a gente vai pensar. Mas então, desculpa, gente, vamos continuar. Vamos, os cachorros latindo aqui, né? Vamos pensar e vamos observar as imagens que eu vou mostrar aqui, tá bom? Deixa eu só espantar os cachorros aqui. Pronto. Me desculpem aí, mas vamos que vamos. Então, assim, olha, festas populares, tá vendo? Tambores, batuques, roupas típicas e coloridas da época, bandeiras sendo levantadas, tá vendo? Olha a cena, é uma montanha, aí tem as igrejas lá no fundo, daqui a pouco a gente vê com mais detalhe isso, né? Pessoas andando com perna de pau, né? Então eram festas típicas da época, poderiam estar relacionadas à religião ou não, mas normalmente estavam relacionadas à religião. Muitas vezes acabava rolando uma mistura de religiosidade afro com religiosidade cristã. Olha aqui, isso aqui são imagens típicas dos santos, vamos dizer assim, dos orixás do candomblé, né? Então tem lá
os líderes, os sacerdotes, as pessoas assistindo, tá vendo? Tem bandeirinhas, mais pessoas assistindo, e aqui cada um vestido à maneira do seu orixá, né? Temos muitos orixás, então aqui Oxum de amarelo com espelho, aqui Iemanjá, talvez uma das mais populares, com seu espelho prateado também, Xangô de vermelho e branco, Ogum com seu capacete, símbolo do guerreiro. Esse aqui é o Baluayê, umas, umas palhas, né, encobrindo. Essa aqui, se eu não me engano, é Yansan. Aqui atrás, segurando esse objeto aqui de branco, é Oxalá. Aqui de roxo e branco é Nanã. É uma santa idosa, né? É um orixá idoso. Aqui de verde, com uma pele, né, de leão, tá vendo que tem uma flecha na mão, ele usa um arco e flecha Oxóssi, e esse aqui todo coloridão aqui, com as cores do arco-íris, é Oxumaré, tá bom? Então é a maneira que eles se vestiam para representar os seus orixás, as suas divindades, sendo comandada aqui pelos líderes, né, da religião e pessoas aqui, ó, tocando tambor, tocando seus atabaques e o povo assistindo a festa acontecer. Nesse caso, uma festa religiosa, né? Aqui a igreja cristã. Lembra que eu falei das irmandades? Alguém já viu uma igreja ao lado da outra? Pois é, em Minas Gerais tem. Essa aqui em específico está na cidade de Mariana. Então, as irmandades elas disputavam para ver quem construía a igreja mais bonita. E ó, tá vendo? O estilo, apesar de elas serem diferentes, elas são semelhantes em estilo, né? Então, ó, tem a coluna, tem as torres, tem o eixo central, né? Ela é relativamente baixa, ela não é tão alta, se comparado com uma igreja gótica, por exemplo, né? São pintadas de branco e tons de amarelo e ocre. Você entra aqui, os altares lá são forrados de ouro, né? A parte de cima do altar. Isso aqui fica na cidade de Mariana. E esse é o estilo barroco das construções de igrejas do Brasil, feito nesse caso pelas Irmandades. Aqui está uma possível foto, né, uma possível imagem do Aleijadinho. A gente não sabe ao certo, mas é o que circula pela internet, pelos livros de história por aí. E o Aleijadinho produziu esculturas como essa. Essas esculturas são feitas em pedra, tá vendo que elas ficam na frente das igrejas normalmente, ó, igreja e a escultura. Às vezes uma ao lado da outra, às vezes uma isolada, né? Então, se você vê o estilo com túnicas longas, os rostos representados são bem típicos e meio parecidos, né? Segurando algo que está escrito sempre, né? Alguma coisa. Um rolo de pergaminho que está aberto, escrito alguma coisa, normalmente. Então, esse é o estilo do barroco brasileiro, nesse caso feito pelo Aleijadinho, né? Pelo Antônio Francisco de Lisboa. Valeu, gente! Então, é isso. Obrigado aí pela participação e até uma próxima. Tchau, tchau!